Meu nome é Lauren, tenho 34 anos e construí um negócio de 10 milhões de dólares com base apenas em determinação e noites sem dormir. Por 12 anos, dediquei tudo à minha empresa, apenas para ver meu pai entregar tudo para minha irmã durante nossa comemoração de aniversário. Suas palavras ainda ecoam: ela tem filhos. Ela merece mais. Fiquei ali, sorri educadamente e fui embora sem discutir. Eles nunca esperaram isso. Certamente nunca esperaram o que viria a seguir. Se você está acompanhando esta história, deixe um comentário me contando de onde você está assistindo. Curta e inscreva-se para mais histórias sobre como se manter firme quando a família testa seus limites. Crescendo em um bairro de classe média em Chicago, sempre soube meu lugar na hierarquia familiar. Meu pai, Robert, administrava uma loja de ferragens de sucesso modesto, que pertencia à família há 2 gerações. Desde as minhas primeiras lembranças, ficou claro que minha irmã, Stephanie, era a menina dos olhos dele. 3 anos mais velha que eu, ela era elogiada por suas escolhas convencionais e valores tradicionais, enquanto eu era a única a se destacar com meus cadernos de anotações e sonhos empreendedores. Quando Stephanie tirava notas medianas, papai nos levava para tomar sorvete e comemorar o esforço dela. Quando eu tirava só notas A, era esperado. Era assim que as coisas funcionavam na nossa família. Mamãe, Diana, às vezes me davam parabéns em particular, mas nunca questionava a dinâmica familiar. Mesmo na adolescência, eu tinha o bichinho dos negócios. Aos 16 anos, comecei a fazer joias artesanais com materiais reaproveitados que encontrava em brechós e vendas de garagem. Montava uma mesinha na feira local nos fins de semana e, no final do verão, já tinha ganhado quase $2.000. Meu pai chamava isso de meu pequeno hobby nos jantares de família. É bom que a Lauren tenha algo para se manter ocupada, dizia ele aos parentes. Mas a Stephanie está se concentrando nas inscrições para a faculdade. É isso que realmente importa para o futuro. A verdade é que eu também estava me concentrando em inscrições para faculdades, especialmente para programas de negócios. Candidatei-me a todas as bolsas que encontrei, escrevi dezenas de redações e, por fim, consegui uma bolsa parcial para uma universidade estadual com um programa de empreendedorismo sólido. A bolsa cobria cerca de metade da minha mensalidade, o que significava que eu ainda precisava trabalhar para pagar o restante. Durante a faculdade, conciliei 3 empregos, turnos da manhã em uma cafeteria, trabalho no varejo nos fins de semana e turnos da noite na biblioteca do campus. Entre as aulas e o trabalho, eu dormia em média 4 horas, mas nunca reclamei. Cada salário me aproximava da liberdade. Meu pai nunca entendeu minha determinação. Por que se exaurir? Poderíamos ajudar um pouco se você escolhesse uma especialização sensata, ele oferecia. Mas sua ideia de sensata significava ensino ou enfermagem, carreiras que ele considerava apropriadas para mulheres. Negócios são cruéis e não combinam com a sua personalidade, dizia ele. No meu penúltimo ano, fiz um curso de sustentabilidade ambiental que mudou tudo. O professor nos mostrou a quantidade de lixo que produtos domésticos comuns geravam, e uma luz se acendeu. Comecei a pesquisar alternativas ecológicas aos produtos domésticos comuns, produtos que funcionassem tão bem quanto os convencionais, sem um impacto ambiental. Para o meu projeto de negócios de conclusão de curso, desenvolvi um plano de negócios para uma loja de varejo especializada em produtos sustentáveis para o lar, de produtos de limpeza a utensílios de cozinha. Meu professor ficou impressionado o suficiente para me apresentar alguns contatos comerciais locais. Mas quando me formei e tentei encontrar trabalho em empresas estabelecidas para ganhar experiência, várias portas se fecharam na minha cara. Ótimas ideias, mas precisamos de alguém com mais experiência, tornou-se o refrão que eu ouvia em todas as entrevistas. Após 6 meses de rejeições, tomei as rédeas da situação. Encontrei um pequeno espaço comercial de 37 metros quadrados em um shopping em dificuldades nos arredores de Chicago. O aluguel era barato porque o shopping estava quase morto, com mais lojas vazias do que ocupadas. O corretor praticamente implorou para que eu aceitasse o espaço. Com o que me restava das economias, cerca de $8.000, assinei um contrato de locação de 1 ano e comecei a comprar estoque de pequenos fabricantes ecologicamente conscientes que estavam dispostos a trabalhar com as minhas minúsculas quantidades de pedidos iniciais. Pintei as paredes eu mesmo, construí prateleiras de exposição com madeira de demolição e mobiliei o espaço com luminárias de segunda mão que restaurei. Meu pai veio ver o espaço antes de eu abrir e balançou a cabeça o tempo todo.
Este shopping está em declínio, Lauren. Isso é jogar dinheiro fora. Por que não vem trabalhar na loja de ferragens até encontrar um emprego de verdade? Mas eu acreditava na minha visão. Na noite anterior à inauguração, dormi em uma cama dobrável nos fundos da minha loja. Ela se tornaria meu quarto pelos próximos 14 meses, enquanto eu investia cada centavo no negócio. O banheiro no final do corredor do shopping virou meu chuveiro. O micro-ondas da praça de alimentação virou minha cozinha. Eu estava totalmente envolvido, sem um plano B. No dia da inauguração, exatamente 3 clientes apareceram. Ganhei $47 em vendas. No segundo dia, lucrei $62. Ao final da primeira semana, eu tinha ganhado apenas o suficiente para comprar o estoque da semana seguinte, sem sobrar nada, mas não me deixei abater. Todas as noites, após o fechamento da loja, eu trabalhava no meu site, pesquisava novos produtos e aprimorava meu plano de negócios. Pelo menos a Stephanie está nos dando netos, disse meu pai em um jantar em família ao qual consegui comparecer naquele mês. Stephanie estava grávida do primeiro filho, tendo se casado com o namorado da faculdade logo após a formatura. Ela morava em um bairro nobre, em uma casa que meus pais ajudaram a dar a entrada. É um verdadeiro legado. Sorri e passei as batatas. Na minha cabeça, eu estava construindo um tipo diferente de legado, um produto de cada vez. Os primeiros 6 meses foram brutais. Na maioria dos dias, eu mal conseguia vender o suficiente para justificar a manutenção das luzes. Os fornecedores exigiam pedidos mínimos que eu não podia pagar, e os poucos que trabalhavam com as minhas pequenas quantidades de compra cobravam preços altos, o que reduzia minhas margens de lucro a quase nada. Procurei 3 bancos para um empréstimo para uma pequena empresa. Os 2 primeiros me rejeitaram de cara por falta de garantias e histórico comercial. O terceiro, um banco comunitário local, estava disposto a considerar um empréstimo de $20 mil se eu conseguisse um avalista com crédito estabelecido. Naturalmente, pedi ao meu pai. Ele havia sido avalista do carro da Stephanie e ajudado com a hipoteca dela. Certamente, ele apoiaria meu negócio apenas com sua assinatura, sem arriscar dinheiro algum, a menos que eu deixasse de pagar. Não consigo, Lauren, disse-lhe enquanto tomava café na mesa da cozinha. É muito arriscado. Esse seu negócio não está consolidado. O que acontece se der errado? Eu ficaria na mão. Pai, eu nunca te pedi dinheiro antes, lembrei. Nem para a faculdade, nem para a loja, só para esta assinatura para que eu possa aumentar o estoque e o marketing. Ele mexeu o café lentamente. Talvez em 6 meses, se você mostrar mais progresso. Saí sem reclamar e solicitei 5 cartões de crédito. Com meu score de crédito razoável, fruto de anos de cuidadosa gestão financeira, fui aprovado em 3 deles, o que me deu acesso a cerca de $15 mil em crédito. As taxas de juros eram absurdas, mas eu não tinha escolha. Em vez de me sentir derrotado, fui criativo. Abordei cafeterias, livrarias e cafés locais para montar pequenas vitrines de produtos em seus estabelecimentos em troca de uma participação nos lucros. 4 concordaram em experimentar. Criei vitrines chamativas que ocupavam o mínimo de espaço, mas exibiam meus itens mais vendidos: embalagens de cera de abelha para alimentos, sacolas reutilizáveis para produtos, utensílios de bambu e produtos de limpeza naturais concentrados. Esses mini displays satélite geraram receita adicional suficiente para me manter à tona. Usei as redes sociais incansavelmente, postando dicas diárias para uma vida sustentável que destacavam sutilmente meus produtos sem serem excessivamente promocionais. Comecei uma newsletter semanal por e-mail com conteúdo genuíno e valioso sobre a redução do lixo doméstico. Minha lista de assinantes cresceu de dezenas para centenas. Então veio a descoberta que eu precisava. Um programa matinal de televisão local exibiu um segmento sobre redução do desperdício de plástico, e o produtor encontrou meu conteúdo nas redes sociais enquanto pesquisava. Eles me convidaram para fazer uma demonstração de 3 minutos sobre trocas cotidianas por itens descartáveis. Passei 2 dias me preparando e ensaiando até conseguir apresentar meus pontos sem problemas dentro do prazo apertado. O segmento foi ao ar e meu site caiu devido ao tráfego. Quando voltou a funcionar, eu tinha pedidos do estado inteiro. Minha pequena loja de repente tinha uma lista de espera de clientes vindos de subúrbios até 2 horas de distância. O gerente do shopping, que mal havia me notado antes, de repente soube meu nome.
Com esse impulso, procurei novamente o banco comunitário. Desta vez, com 3 meses de vendas melhores, eles aprovaram um empréstimo de US$ 15.000 sem exigir avalista. Usei o capital para garantir pedidos maiores de estoque a preços melhores e contratei meu primeiro funcionário, Jesse, um recém-formado em ciências ambientais que acreditava na missão tanto quanto eu. Jesse rapidamente se tornou inestimável, gerenciando a loja enquanto eu me concentrava no crescimento, na estratégia e no relacionamento com os fornecedores. Com alguém de confiança cuidando das operações diárias, pude participar de feiras, reunir-me com potenciais clientes corporativos e desenvolver linhas de produtos exclusivas. Na festa de aniversário da minha mãe, Stephanie deu um tapinha na barriga de grávida e perguntou: "Então, como vai a sua lojinha? Ainda vendendo aquelas toalhas de papel caríssimas para substituir as que estão em perfeito estado?" "Está indo bem", eu disse simplesmente, sem mencionar que tínhamos acabado de fechar com nosso primeiro cliente corporativo, um banco regional que estava encomendando conjuntos de presentes personalizados para seus clientes premium. Aquele pedido valia mais do que meus primeiros 6 meses de vendas juntos. Ao final do segundo ano, já tínhamos superado a capacidade do shopping. Encontrei uma loja em um bairro movimentado e com grande circulação de pessoas e assinei um contrato de aluguel de 3 anos. O aluguel era o triplo do que eu pagava, mas nossa receita havia aumentado 6 vezes. O novo local tinha um apartamento em cima, que eu também aluguei, finalmente me mudando dos fundos da loja depois de quase 2 anos morando lá. O negócio continuou a crescer. Lançamos um site expandido com entregas para todo o país. Desenvolvi relacionamentos com artesãos, criando produtos sustentáveis exclusivos para nossa marca. Cada nova linha de produtos atraiu mais atenção e clientes. Quando atingimos US$ 100.000 em receita mensal, levei a equipe, agora com 4 funcionários, para jantar em comemoração. Na mesma semana, Stephanie fez o chá de bebê do seu segundo filho. Enquanto a família se reunia para comemorar, meu pai brindou a Stephanie, nos dando o maior presente possível, uma família em crescimento para perpetuar nossos valores e nosso nome. Mais tarde, enquanto eu ajudava a limpar o papel de presente, ele me perguntou casualmente: "Quanto seu negócio fatura agora, Lauren? Ele está te sustentando adequadamente?" Contei que tínhamos acabado de ultrapassar US$ 100.000 em receita mensal. "Que bom", disse ele, claramente sem entender o que isso significava anualmente. O marido da Stephanie acabou de ser promovido. Eles também estão indo muito bem. Quando atingimos US$ 500.000 em receita mensal, abri uma segunda loja em uma cidade vizinha. Quando atingimos US$ 1 milhão em receita mensal, tínhamos 5 lojas em 3 estados e uma sólida operação de e-commerce. Nas reuniões familiares, meu negócio continuava sendo as lojas da Lauren, enquanto o cargo de gerência intermediária do marido de Stephanie em uma seguradora era discutido com reverência e detalhes. "O Rick está sendo considerado para o cargo de diretor regional", meu pai anunciava com orgulho. "Eles só selecionam um de todo o Centro-Oeste." Enquanto isso, eu tinha sido descrito na revista Entrepreneur como uma das operações de varejo sustentável de crescimento mais rápido do país. Meu pai nunca mencionou isso. À medida que o negócio crescia, o contraste entre a minha vida e a da Stephanie tornava-se cada vez mais evidente. Ela seguiu o caminho que nosso pai sempre imaginou: casar-se logo após a faculdade, uma casa no subúrbio e agora 3 filhos. O marido dela, Rick, trabalhava com seguros corporativos, uma carreira estável que meu pai respeitava, apesar das limitações. O Rick recebeu um aumento de 2% este ano, meu pai anunciava nos jantares de família. Nesta economia, isso é uma grande conquista. Eu acenava educadamente, sem mencionar que meu negócio havia crescido 35% no mesmo período. Todo jantar de domingo se tornou um exercício de moderação. Minha mãe, Diana, fazia perguntas gentis sobre o meu negócio, genuinamente interessada, mas com cuidado para não demonstrar muito entusiasmo na frente do meu pai. "Seus novos produtos estão vendendo bem?" ela perguntava baixinho enquanto lavávamos a louça. "Muito bem", eu respondia. "Não conseguimos manter a nova linha de cozinha de bambu em estoque." Ela apertava meu braço carinhosamente, mas mudava de assunto se meu pai entrasse na cozinha. A dinâmica ficou ainda mais tensa quando Stephanie começou a passar por dificuldades financeiras, apesar da fachada de sucesso. Depois do terceiro filho, eles se mudaram para uma casa maior com uma hipoteca substancial. A promoção de Rick veio acompanhada de mais prestígio do que de aumento salarial,
mas eles mantiveram um estilo de vida que sugeria o contrário. Durante uma reunião de fim de ano, ouvi meu pai no escritório falando ao telefone com o banco. Sim, gostaria de transferir $10.000 para a conta da minha filha. Stephanie Miller. Sim. Esta não foi a primeira ligação desse tipo que ouvi. Meus pais vinham subsidiando o estilo de vida de Stephanie há anos, enquanto mantinham publicamente a narrativa de que ela e Rick estavam prosperando por mérito próprio. No dia de ação de graças daquele ano, meu pai me perguntou sobre estratégias tributárias para empresas enquanto cortava o peru. Seu contador deve ter boas abordagens para minimizar a carga tributária, disse-lhe casualmente. Tenho pensado na estrutura da loja de ferragens. Compartilhei algumas informações básicas sobre categorias de despesas comerciais e tabelas de depreciação. Ele assentiu pensativamente, arquivando as informações claramente. Sabe, continuou ele, se você quiser conselhos sobre expansão, eu administro a loja de ferragens há 30 anos. Há coisas que se aprende com a experiência que não se aprende na faculdade de administração. Sorri e agradeci, sem mencionar que meu negócio já gerava 7 vezes a receita anual da loja de ferragens dele. Eu já havia parado de buscar sua aprovação e reconhecimento há muito tempo, mas ainda me doía quando ele se posicionava como o especialista em negócios à mesa. Mais tarde naquela noite, ouvi-o conversando com meu tio na sala de estar. A Lauren se saiu bem com suas lojas ecológicas. Deu sorte com aquele comercial de TV logo no começo. A Stephanie teria tido o mesmo sucesso se tivesse tido uma chance semelhante, mas ela escolheu a família em primeiro lugar. É isso que realmente importa a longo prazo. Eu me afastei antes que me notassem, com um vazio familiar no peito. Não importa o que eu conquistasse, nunca seria devido ao meu trabalho duro ou à minha inteligência aos olhos do meu pai. Seria sempre sorte, coincidência ou momento oportuno. O aspecto mais doloroso foi que Stephanie começou a adotar a atitude desdenhosa do meu pai. Quando me ofereci para ajudá-la a criar um fundo para a faculdade dos filhos, ela recusou com um sorriso condescendente. Nem todo mundo mede o sucesso em dinheiro, Lauren. Alguns de nós nos concentramos no que é realmente importante. A implicação era clara: meu sucesso nos negócios era, de alguma forma, uma conquista menor do que a escolha dela de ter filhos, como se as duas fossem opções mutuamente exclusivas. O que nenhum deles sabia era que eu havia tentado ter as duas coisas. 3 anos antes, eu estava em um relacionamento sério com Alex, um consultor de gestão que conheci em uma conferência de negócios. Por 2 anos, construímos uma vida juntos, planejando casamento e filhos. Mas, à medida que meu negócio crescia, Alex se sentia cada vez mais incomodado com meu sucesso. Quando aparecia em uma publicação regional de negócios, ele brincou sobre ser o Sr. Lauren na sessão de fotos. Quando fui convidado para palestrar em conferências, ele questionou se essas viagens seriam compatíveis com ter uma família algum dia. O relacionamento terminou quando consegui um grande investimento que financiaria nossa expansão para 10 locais. Em vez de comemorar comigo, Alex sugeriu que eu considerasse vender o negócio antes de começar uma família para poder me concentrar no que é importante. Reconheci as palavras do meu pai vindas da boca do meu parceiro e soube que não tínhamos futuro juntos. Nunca compartilhei essa história com a minha família. Na narrativa deles, eu era solteira por escolha própria, casada com o meu negócio, e não estava disposta a priorizar a família. A verdade, que eu queria as duas coisas, mas me recusava a me diminuir para tê-las, era complexa demais para a visão de mundo deles. O Natal daquele ano levou as coisas a um ponto crítico. Enquanto trocávamos presentes, meu pai deu a Stephanie e sua família uma viagem com tudo pago para Disney World. Por toda a alegria que vocês nos trazem com os netos, explicou ele, enquanto Stephanie chorava de gratidão. Meu presente foi um livro de negócios, publicado 3 anos antes, que eu já tinha lido, com estratégias ultrapassadas antes mesmo de serem impressas. Achei que isso poderia ajudar com suas lojas, disse-lhe casualmente. Naquela noite, tomei a decisão de criar mais distância. Reduzi os jantares de domingo para uma vez por mês e dispensei a maioria das reuniões familiares, alegando compromissos de trabalho. Com o espaço criado, concentrei-me em levar a empresa para o próximo nível. Nos 2 anos seguintes, o negócio expandiu-se drasticamente.
Crescemos para 12 lojas de varejo em 3 estados, desenvolvemos nossas próprias linhas de produtos, fabricadas de acordo com nossas especificações, e construímos relacionamentos com grandes redes hoteleiras que queriam demonstrar seus compromissos ambientais exibindo nossos produtos em seus quartos. Uma revista de negócios nacional publicou uma matéria especial sobre a empresa, destacando nosso crescimento de um único quiosque de shopping para uma operação multi-estado com mais de 100 funcionários. A sessão de fotos aconteceu em nossa loja principal, comigo cercado pela equipe que ajudou a construir o negócio. Jesse, agora nosso diretor de operações, estava orgulhosamente ao meu lado, tendo estado comigo quase desde o início. O artigo mencionava que a empresa era avaliada em aproximadamente 10 milhões de dólares, com base em múltiplos de receita de operações de varejo semelhantes. Quando a revista chegou às bancas, enviei um exemplar para a casa dos meus pais sem bilhete. Minha mãe ligou no dia seguinte. Eu vi a revista, querida. Estamos muito orgulhosos de você. Sua voz baixou para um sussurro. Seu pai também viu. Ele ficou impressionado, mesmo que não o dissesse diretamente. Aquele pequeno reconhecimento significou mais do que deveria. Mesmo depois de todo esse tempo, o sucesso veio com custos pessoais significativos. Depois do Alex, tive encontros ocasionais, mas os relacionamentos sempre ficaram em segundo plano diante das demandas do negócio em crescimento. Quando conheci Christopher, um arquiteto gentil que projetava prédios ecologicamente corretos, pensei que poderia ter encontrado alguém que entendesse minha paixão e motivação. Durante 6 meses, as coisas correram maravilhosamente bem. Christopher respeitava meu trabalho e apoiava minhas ambições. Então, surgiu a oportunidade de expansão para a Costa Leste, exigindo semanas de viagem para estabelecer as operações. O relacionamento não resistiu à separação e às prioridades conflitantes. Preciso de alguém que esteja presente, explicou Christopher gentilmente durante nossa última conversa. Você está construindo algo incrível, mas eu não posso ser uma prioridade secundária distante. Ele tinha razão, e eu respeitava a sua honestidade. A empresa estava exigindo tudo de mim, e eu estava dando de bom grado. Cada loja que abria, cada linha de produtos que desenvolvíamos, cada marco que conquistávamos parecia uma validação do caminho que eu havia escolhido, apesar da falta de apoio da minha família. O desgaste físico era mais difícil de ignorar. Depois de um período particularmente intenso de 3 meses inaugurando 2 novas lojas simultaneamente, desabei de exaustão em nosso depósito. Jesse me encontrou e insistiu em me levar ao hospital, onde fui diagnosticado com desidratação grave e exaustão. O médico receitou 3 dias de repouso e hidratação. Você não pode continuar assim, Jesse me alertou enquanto me levava para casa. A empresa precisa de você com saúde. Esse alerta me fez repensar como eu estava administrando o negócio e minha vida. Contratei uma equipe executiva de verdade, incluindo um COO, um CFO e um CMO, para distribuir a responsabilidade pela liderança. Estabeleci um horário de trabalho fixo para mim e me comprometi a tirar um dia inteiro de folga por semana. Essas mudanças permitiram que o negócio se tornasse menos dependente da minha presença constante e mais sustentável para o crescimento a longo prazo. Com a empresa mais bem estruturada, diversos grupos de investimento demonstraram interesse em adquirir participações minoritárias. Após cuidadosa análise, aceitei uma oferta de 20% da empresa, que avaliou o negócio em 10 milhões de dólares, trazendo 2 milhões de dólares de capital de crescimento para a operação, ao mesmo tempo em que me permitia manter o controle acionário e a direção. Essa injeção de capital acelerou nossos planos de expansão e nos permitiu investir em tecnologia proprietária que otimizaria nossas operações. Pela primeira vez, a empresa sentiu que havia saído do modo de sobrevivência e alcançado um verdadeiro sucesso sustentável. Foi nessa época que meu pai começou a demonstrar um interesse genuíno pela empresa. O que antes eram perguntas indiferentes em reuniões familiares se transformaram em discussões detalhadas sobre logística da cadeia de suprimentos e margens de lucro no varejo. Ele começou a mencionar a empresa da minha filha para seus amigos e colegas de trabalho. Você deveria vir conversar com o meu Rotary Club, sugeriu ele durante um raro almoço individual. Os membros estariam interessados na sua abordagem de sustentabilidade. Parte de mim queria rejeitar esse interesse tardio, para lembrá-lo de todos os anos em que ele minimizou meu trabalho e minhas conquistas, mas outra parte, a filha que ainda buscava a aprovação do pai, concordou prontamente. A apresentação do Rotary Club foi bem recebida, com vários membros me abordando depois para oferecer brindes corporativos para seus negócios.
Meu pai ficou radiante de orgulho quando seus amigos o parabenizaram por ter uma filha tão talentosa. Eu sempre soube que ela tinha potencial, disse ele, reescrevendo a história com uma única frase. Naquela primavera, enquanto nos preparávamos para o 10º aniversário da empresa, decidi usar o marco como uma oportunidade para estreitar os laços familiares. Planejei uma comemoração em nossa loja principal, um elegante evento noturno com buffet, discursos e uma apresentação multimídia sobre a trajetória da empresa. Convidei toda a família, dando a eles lugares de destaque na primeira fila. Esta será uma oportunidade para o papai realmente ver o que eu construí, disse a minha mãe por telefone, para entender que não foi sorte ou coincidência. Ele sabe, querida, ela me garantiu. Ele fala sobre o seu negócio o tempo todo agora. Permiti-me ter esperança de que talvez, finalmente, eu recebesse o reconhecimento e a aprovação que havia parado de buscar ativamente, mas que ainda ansiava secretamente. Nas semanas que antecederam o evento, meu pai ligou várias vezes com perguntas sobre a estrutura do negócio, estratégias fiscais e detalhes da propriedade. Presumi que ele estava tentando entender melhor o meu mundo e respondi com transparência, explicando que eu possuía 80% da empresa, enquanto os investidores detinham os 20% restantes. Mas não há propriedade familiar? Perguntou ele durante uma ligação. Não, sou só eu, confirmei. Embora eu tenha criado um plano de participação nos lucros para funcionários de longa data, como o Jesse. Foi tudo o que lhe disse antes de mudar de assunto. Chegou a noite da comemoração do aniversário e tudo estava perfeito. A loja foi transformada com iluminação elegante, linda decoração sustentável e painéis mostrando a trajetória de crescimento da empresa. Funcionários, fornecedores, clientes e parceiros de negócio se misturaram com meus familiares, compartilhando histórias e felicitações. Enquanto me preparava para fazer meu discurso, senti um raro momento de completa satisfação. O negócio havia superado todas as minhas expectativas e, pela primeira vez, toda a minha família estava presente para testemunhar e reconhecer isso. Até Stephanie pareceu genuinamente impressionada enquanto visitava a loja principal, fazendo perguntas atenciosas sobre os produtos e o funcionamento. O que eu não sabia era que o chão estava prestes a se mover sob meus pés de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. Fiquei no pódio, observando a sala repleta de funcionários, parceiros de negócios e familiares. Esta comemoração do 10º aniversário representava tudo pelo que eu havia trabalhado, uma manifestação física da minha jornada daquele pequeno quiosque de shopping a um empreendimento multimilionário. Eu havia preparado um discurso agradecendo aos membros da equipe que foram fundamentais para o nosso crescimento, reconhecendo os sacrifícios feitos e os desafios superados. Quando eu estava prestes a começar a falar, meu pai se levantou e foi até o palco. Antes do discurso da minha filha, gostaria de dizer algumas palavras como patriarca da família, anunciou ele, retirando o microfone do suporte. Surpreso, mas não alarmado, dei um passo para o lado. Talvez essa fosse a maneira dele finalmente reconhecer publicamente minhas conquistas. Uma pequena parte de mim, esperançosa, que nunca havia morrido de verdade, ressuscitou. 10 anos atrás, Lauren abriu um pequeno negócio com uma visão, ele começou, e minha esperança cresceu. O que ela construiu é realmente notável, uma prova do espírito empreendedor que permeia nossa família. Ele gesticulou ao redor da sala, em direção aos expositores que exibiam nossa jornada de crescimento. Esta empresa representa não apenas o trabalho da Lauren, mas também os valores e o legado da nossa família. E, ao celebrarmos este marco, é hora de pensar no futuro e em como esta empresa familiar continuará a prosperar pelas próximas gerações. Uma leve inquietação me invadiu o peito. Não era disso que havíamos conversado, e a ênfase em empresa familiar soou estranha, considerando que ele nunca havia investido $1 ou contribuído com qualquer trabalho para a criação da empresa. É por isso, continuou ele, que, após cuidadosa consideração e discussão em família, tenho o orgulho de anunciar um novo capítulo para a empresa. Daqui para frente, minha filha Stephanie assumirá como CEO, trazendo sua experiência em gestão e uma nova perspectiva para liderar esta empresa familiar em sua próxima década. A sala ficou em completo silêncio. Eu me senti como se tivesse sido mergulhado em água gelada, com as extremidades dormentes enquanto lutava para processar o que ouvia. Stephanie, que nunca demonstrara interesse no negócio, que o rejeitara ativamente durante anos, estava recebendo a empresa que eu havia construído do zero. Meu pai se virou para Stephanie, que se levantou com um olhar treinado de humilde surpresa que não chegou aos seus olhos. Ela sabia que isso era planejado.
A experiência de Stephanie em gestão familiar e sua experiência na criação de 3 filhos maravilhosos lhe deram exatamente as habilidades necessárias para nutrir o crescimento contínuo desta empresa, explicou meu pai à plateia perplexa. E com 3 filhos para sustentar, ela merece a segurança e o legado que este negócio pode proporcionar. Ele se virou para mim com um sorriso nada caloroso. Lauren fez um trabalho extraordinário para levar a empresa até aqui, e somos gratos pela sua contribuição. Ela, é claro, continuará envolvida como consultora durante a transição. O sangue pulsava tão alto nos meus ouvidos que eu mal conseguia ouvir os aplausos dispersos e confusos que se seguiram. Em meio à névoa do choque, notei Jesse e outros funcionários antigos trocando olhares alarmados. Os investidores que haviam apoiado minha visão pareceram completamente surpresos. Meu pai me devolveu o microfone e sussurrou: discutiremos os detalhes mais tarde. Por enquanto, apenas acompanhe. De alguma forma, mantive a compostura. Anos de negociações comerciais me ensinaram a nunca revelar fraqueza em momentos críticos. Com uma calma que eu não sentia, agradeci a todos pela presença, fiz um breve comentário sobre estar surpreso com essa nova direção e convidei os convidados a continuarem aproveitando a celebração. Durante a hora seguinte, andei pela sala no piloto automático, aceitando parabéns confusos e respondendo a perguntas que não conseguia responder. Finalmente, meu pai gesticulou em direção à sala dos fundos, onde Stephanie e minha mãe já estavam esperando. Assim que a porta se fechou atrás de nós, recuperei a voz. O que exatamente está acontecendo aqui? Meu pai sentou-se atrás da minha mesa como se fosse a dele. É bem simples, Lauren. Stephanie precisa desta empresa mais do que você. Ela tem 3 filhos para sustentar, e a posição do Rick não é tão segura quanto eles deixam transparecer. Não tão segura, repeti, incrédula. Então você está dando a ela a minha empresa porque o marido dela pode perder o emprego? Ele já perdeu, interrompeu Stephanie, tendo a decência de parecer um pouco envergonhada. Há 3 meses. Vivemos com as economias e com a ajuda da mamãe e do papai. Virei-me para minha mãe, que não me olhava nos olhos. Você sabia disso? Seu pai achou que era o melhor, disse ela suavemente. Melhor para quem? Perguntei. Esta é a minha empresa. Eu a construí. Sou o dono de 80% dela. Você não pode simplesmente anunciar um novo CEO sem a aprovação do conselho, que exige o meu voto. Meu pai deu um sorriso fraco. Na verdade, podemos. Você se lembra de quando estava expandindo para a 3ª unidade e precisou se reestruturar para fins fiscais? A papelada que você assinou me deu direitos de acionista minoritário com privilégios especiais de voto. A lembrança me atingiu como um golpe físico. 5 anos antes, quando estávamos crescendo rapidamente, meu pai havia sugerido uma estrutura corporativa específica que protegeria os interesses da família e reduziria a carga tributária. Os documentos foram preparados por seu advogado, e eu os assinei durante um período agitado de expansão, confiando que meu próprio pai não os usaria contra mim. Esses documentos eram para a estruturação tributária, eu disse, embora a dúvida estivesse se insinuando. Eles incluíam direitos especiais de voto que são ativados sob certas condições, explicou ele. Condições que foram atendidas quando você recebeu investimento externo no ano passado. Minha participação de 15% implica em participação majoritária nas decisões de liderança. Olhei para Stephanie, que pelo menos teve a delicadeza de parecer desconfortável. E você concorda com isso, aceitar uma empresa que não sabe nada sobre como administrar? Tenho 3 filhos para cuidar, Lauren, respondeu ela, como se isso explicasse tudo. Papai vai me ajudar a aprender o negócio. E você pode ficar para facilitar a transição. Ela tem filhos, repetiu meu pai, com um tom que deixava claro que isso justificava tudo em sua mente. Ela merece mais. Ela precisa de segurança. Naquele momento, com perfeita clareza, entendi que nada do que eu havia conquistado importaria para ele. Nenhum sucesso jamais seria suficiente para conquistar a aprovação que eu havia buscado por tanto tempo. Eu não estava sendo julgada por meus méritos ou contribuições, mas simplesmente por não cumprir o único papel que ele realmente valorizava para uma filha, ser mãe. Entendo, disse baixinho, uma estranha calma me invadindo. Olhei para cada um deles, aqueles familiares que me viram construir algo do nada, que ignoraram e minimizaram meu trabalho a todo momento e que agora se sentiam no direito de reivindicar os frutos do meu trabalho.
Levantei-me da cadeira de visitas no que, por pelo menos mais alguns minutos, ainda seria meu escritório. Desejo-lhe tudo de bom na empresa. Você receberá minha carta de demissão amanhã de manhã. Agora, Lauren, não se precipite, começou meu pai, aparentemente surpreso com minha falta de resistência. Ainda precisamos do seu conhecimento e contatos para uma transição tranquila. Sorri um sorriso genuíno, nascido de uma libertação repentina. Você vai precisar de mim, sim, mas não da maneira que pensa. Com isso, saí do escritório e voltei para a festa, onde informei discretamente ao nosso CFO que eu me demitiria imediatamente. Sua expressão de choque refletia o que eu sentira antes, mas não havia tempo para explicar. Eu precisava agir rápido antes que a emoção superasse o pensamento estratégico. Saí da festa sem me despedir, com um plano já se formando na cabeça. Eles tinham me levado, mas não podiam me levar meu conhecimento, meus relacionamentos ou minha motivação. Logo descobririam isso. Nas 2 semanas seguintes, mantive uma fachada de cooperação. Eu ia ao escritório, respondia a perguntas sobre as operações e fingia ajudar na transição, enquanto executava cuidadosamente minha estratégia de saída fora do horário comercial. A primeira prioridade era proteger meus arquivos pessoais e pesquisas. Anos de anotações sobre desenvolvimento de produtos, detalhes de relacionamento com fornecedores e pesquisas de mercado representavam um capital intelectual que tecnicamente era meu, e não da empresa. Todas as noites, eu fazia backup desses arquivos e os removia dos servidores da empresa. Em seguida, entrei em contato com clientes-chave individualmente, não para procurá-los, mas para manter conexões pessoais. Queria avisar sobre uma mudança na minha função, eu dizia casualmente. A Stephanie assumirá o cargo de CEO e eu partirei para novos empreendimentos. As respostas foram universalmente chocadas e preocupadas. A sua visão é o motivo pelo qual fizemos parceria com a empresa, disse-me um executivo de uma rede hoteleira. O compromisso com a sustentabilidade permanecerá o mesmo? Tenho certeza que sim, eu respondia de forma neutra, sem nunca menosprezar a nova liderança, mas também sem tranquilizar os clientes. Jesse entrou em contato comigo no 3º dia após o anúncio. O que está acontecendo, Lauren? Todo mundo sabe que isso não está certo. Na privacidade de um café longe do escritório, expliquei a situação detalhadamente. Jesse ouviu com crescente indignação. Não posso ficar se você for embora, disse-lhe imediatamente. Não depois de tudo que construímos juntos. Pense bem, alertei. Você tem participação na empresa agora. Capital próprio que não valerá nada se eles arruinarem, ressaltou ele, o que acontecerá sem você. Ao final da primeira semana, 5 executivos-chave expressaram reservadamente sua intenção de sair após minha saída. Não os incentivei nem os desencorajei, apenas reconheci sua lealdade com gratidão. Enquanto isso, Stephanie lutava visivelmente com as complexidades do negócio. Durante as reuniões de transição, seus olhos ficavam vidrados enquanto discutíamos a logística da cadeia de suprimentos ou modelos de atribuição de marketing. Ela se voltava para o nosso pai, que comparecia a todas as reuniões, mas entendia pouco mais do que ela. Podemos simplificar tudo isso, anunciou ele durante uma discussão particularmente técnica sobre nosso sistema proprietário de gestão de estoque. Negócios não são tão complicados. Trata-se de comprar barato e vender caro. Observei a equipe financeira trocar olhares, mas não disse nada. Eles logo descobririam o que estavam enfrentando. No 10º dia após o anúncio, preparei-me para uma auditoria de inventário em toda a empresa, que tiraria a maior parte da equipe do escritório naquele dia. Enquanto eles estavam fora, limpei meus pertences pessoais, deixando para trás uma carta de demissão profissional, breve e isenta de emoção. Também deixei um pendrive contendo procedimentos operacionais básicos e informações de contato de todos os principais fornecedores e parceiros. Foi a mínima cortesia para com os funcionários que ficariam tentando manter a empresa funcionando. Em uma folha de papel separada, listei os nomes dos funcionários-chave que provavelmente precisariam de bônus de retenção significativos para permanecer. Resta saber se Stephanie e meu pai seguiriam esse conselho. Naquela noite, participei de um último jantar em família. O clima estava tenso, com meu pai e Stephanie tentando discutir o negócio como se eu o tivesse entregue de bom grado, em vez de ter sido tirado de mim. Parece difícil trabalhar com o fornecedor da linha de bambu, comentou Stephanie, cutucando sua comida.
Eles ficam perguntando sobre quantidades mínimas de pedido e prazos de entrega. Isso porque eles são uma pequena oficina artesanal, não uma produção em massa, expliquei. Eles criam produtos sustentáveis em escala humana, e é por isso que nossos clientes os valorizam. Bem, precisamos encontrar fornecedores mais eficientes, interrompeu meu pai. As margens poderiam ser maiores com alternativas produzidas em massa. Não respondi nada, apenas tomei um gole d'água. Eles não entendiam que nossos preços premium eram justificados pela sustentabilidade autêntica e pelo artesanato dos nossos produtos. Encontrar fornecedores mais eficientes examinaria a própria proposta de valor que havia construído a marca. Enquanto a sobremesa era servida, meu pai pigarreou. Lauren, precisamos discutir a conta Smith. Eles estão ligando e a Stephanie não consegue falar com eles. A conta Smith, repeti inocentemente. Ah, você está falando do James Smith, o diretor de compras da rede hoteleira. Ele é, na verdade, um amigo pessoal agora. Participamos juntos de um conselho de sustentabilidade. Vou avisá-lo para atualizarmos seus dados de contato. Um lampejo de preocupação cruzou o rosto do meu pai. Você vai garantir que ele saiba que Stephanie é o contato certo agora, certo? Sorri educadamente. Claro. À medida que a noite caía, Stephanie me seguiu até a porta. Por um momento, pensei ter detectado arrependimento genuíno em sua expressão. Lauren, espero que você saiba que isso não foi ideia minha inicialmente, disse ela baixinho. Papai me abordou quando Rick perdeu o emprego, mas a escola particular das crianças e a hipoteca, estávamos nos afogando. Eu entendo o desespero, respondi. O que eu não entendo é pegar algo que outra pessoa construiu em vez de construir o seu próprio caminho. Nem todo mundo é como você, disse ela, na defensiva. Nem todo mundo consegue criar algo do nada. Você nunca tentou, apontei simplesmente. E agora você nunca vai saber se conseguiria. Com isso, abracei minha mãe e me despedi, acenei para meu pai e caminhei até o carro. Quando eu estava prestes a ir embora, meu pai se aproximou da minha janela. Você ainda vai nos consultar, certo? Perguntou ele, com um tom de incerteza incomum na voz. Os investidores estão fazendo perguntas que não consigo responder. Olhei para ele por um longo momento. Você vai precisar de mim, disse finalmente. Mais cedo do que pensa. Quando precisar, ligue, mas entenda que minha ajuda virá com condições da próxima vez. Os primeiros sinais da crise da empresa surgiram poucos dias após minha saída. Jesse e outros 3 executivos pediram demissão simultaneamente, criando um vácuo de liderança difícil de preencher. Fornecedores importantes, ao saberem da mudança repentina de gestão por meio de canais do setor, começaram a exigir pagamento antecipado para pedidos que antes eram atendidos a crédito. A maior parceira da rede hoteleira suspendeu seus planos de expansão com a empresa, alegando incerteza quanto ao compromisso contínuo com os padrões de sustentabilidade. 2 lojas de varejo relataram quedas significativas nas vendas, já que a rotatividade de funcionários levou a experiências inconsistentes para os clientes. 3 semanas depois de partir, recebi a primeira mensagem de voz desesperada do meu pai. O sistema de inventário está dando mensagens de erro e ninguém sabe como consertar. Me liguem com urgência. Não retornei a ligação. Em vez disso, embarquei em um voo para a Tailândia, a primeira parada de um período sabático de 3 meses que eu havia planejado para clarear a mente e pensar nos próximos passos. De cafés de praia e refúgios nas montanhas, observei de longe as avaliações negativas da empresa nas redes sociais. Não é a mesma qualidade de antes, escreveu um cliente. A equipe parecia confusa com os detalhes do produto, observou o outro. Quando voltei aos Estados Unidos, eu já havia alcançado a distância e a perspectiva necessárias. A raiva havia desaparecido, substituída por uma determinação lúcida de construir algo novo, algo ainda melhor do que o que eu havia criado antes. E eu sabia exatamente por onde começar. Meu retorno aos Estados Unidos marcou o início do meu processo de cura, não apenas profissional, mas também pessoal. A traição da minha família me marcou profundamente, forçando-me a confrontar verdades dolorosas sobre o nosso relacionamento, que eu havia passado anos tentando ignorar ou minimizar. Encontrei uma terapeuta especializada em dinâmica familiar e traumas empresariais, que se comprometeu a sessões semanais para processar o que havia acontecido.
Durante uma sessão particularmente marcante, finalmente articulei o que mais me doeu. Não foi só a perda do negócio, expliquei. Foi a mensagem por trás disso, que, não importa o que eu conquiste, nunca será tão valioso quanto ter filhos. Que meu valor como mulher está ligado à reprodução, não à criação em outras formas. Minha terapeuta assentiu. Muitas mulheres enfrentam essa falsa dicotomia. Como você está definindo seu valor agora? Foi uma pergunta poderosa que orientou meus próximos passos. Em vez de me lançar imediatamente em um novo empreendimento, reservei um tempo para me reconectar com os valores fundamentais que me impulsionaram desde o início: sustentabilidade, inovação e criação de mudanças positivas no mundo. Durante esse período de reflexão, as ligações do meu pai e da Stephanie tornaram-se cada vez mais frequentes e desesperadas. Deixei a maioria cair na caixa postal, precisando manter o limite que havia estabelecido. As mensagens contavam a história clara de um negócio em declínio. As lojas da Costa Leste estão com baixo desempenho, relatou meu pai em uma das mensagens. O gerente regional pediu demissão e não conseguimos encontrar um substituto que entenda o mercado. Outra ligação da Stephanie: o fornecedor de bambu cancelou nossa conta. Disseram algo sobre alinhamento ético. O que isso significa? Eu escutei, mas não me envolvi, concentrando-me em minha própria renovação e futuro. A empresa que eu havia construído não era mais minha para salvar. 5 meses depois de me afastar, recebi a primeira ligação de um antigo cliente. O diretor de compras de uma grande rede hoteleira entrou em contato diretamente. Lauren, tentamos fazer funcionar com a nova gerência, mas a qualidade caiu e eles não entendem nossos requisitos de sustentabilidade, explicou. Você está trabalhando em algo novo? Nós a acompanharíamos em um novo empreendimento. Ligações semelhantes surgiram de outros clientes e parceiros que valorizavam a visão e a execução que eu havia trazido para o negócio. Ficou claro que, embora minha família tivesse assumido a empresa, eles não podiam aceitar os relacionamentos e a confiança que eu havia construído ao longo dos anos. Com confiança renovada, comecei a planejar meu próximo empreendimento. Em vez de replicar o que já havia feito, desenvolvi um modelo mais inovador, uma consultoria em sustentabilidade aliada a ofertas de produtos selecionados, ajudando empresas a transformar seu impacto ambiental por meio de práticas e materiais. O plano de negócios foi elaborado rapidamente, baseado em tudo o que aprendi com a construção e a perda da minha primeira empresa. Desta vez, fui mais estratégico, criando proteções e selecionando cuidadosamente parceiros de negócios que compartilhassem meus valores e minha visão. Jesse foi meu primeiro contato quando o conceito já estava consolidado. Estou começando algo novo, eu disse a ele. Algo melhor do que antes. Você está interessado? Estou esperando por esta ligação, ele respondeu sem hesitar. Quando começamos? Em 6 meses, lançamos um novo empreendimento com uma equipe forte, posicionamento claro e vários clientes âncora que nos acompanhavam desde o negócio anterior. A operação ficou mais enxuta, mais lucrativa desde o início e estruturada para escalar sem a forte presença varejista que caracterizava minha primeira empresa. O contraste entre abrir o primeiro negócio e o segundo foi impressionante. Onde antes eu lutava para conquistar cada pequeno cliente e venda, agora as conexões e a reputação no setor abriram portas imediatamente. O negócio se tornou lucrativo no 3º mês e, no 6º mês, tínhamos uma lista de espera de clientes em potencial. Enquanto isso, notícias sobre minha antiga empresa continuavam a me chegar pelos canais do setor. 2 lojas de varejo haviam fechado. O site frequentemente mostrava produtos como fora de estoque. Reclamações de clientes nas redes sociais não eram respondidas. O que antes era um negócio próspero de 10 milhões de dólares estava visivelmente em declínio. 9 meses após a minha partida, o inevitável aconteceu. Meu pai ligou numa manhã de domingo, com a voz sem a confiança de sempre. Lauren, precisamos conversar, disse-lhe sem rodeios. Os negócios não estão indo bem. Estou ciente, respondi, neutro. Os investidores estão ameaçando entrar com uma ação judicial por má gestão, continuou ele. Os números não são bons. Parece desafiador, eu disse. Seguiu-se uma longa pausa. Precisamos da sua ajuda, Lauren. Da sua expertise. A empresa precisa de você. Eu havia antecipado esse momento, preparado-me emocional e estrategicamente.
Estou disposto a ajudar, disse cuidadosamente, mas apenas nos meus termos. Que termos? Perguntou ele, com um tom de desespero evidente. Vou me encontrar com você e Stephanie amanhã no meu escritório para discutir isso, respondi, informando o endereço da nova sede da minha empresa. Quando chegaram no dia seguinte, o contraste entre nossas situações atuais ficou imediatamente evidente. Meu pai parecia cansado, com novas rugas marcando seu rosto. Stephanie parecia derrotada, a confiança que demonstrara ao assumir minha empresa havia evaporado completamente. Meu novo espaço de escritório era moderno, vibrante e claramente bem-sucedido, com uma equipe de profissionais engajados, visível através das paredes de vidro e prêmios de sustentabilidade já espalhados pela recepção. Observei-os absorver tudo, com a compreensão transparecendo em suas expressões. Na minha sala de conferências, expus a situação conforme eu a entendia, com base em informações do setor e nas próprias admissões. A empresa havia perdido aproximadamente 40% de seu valor em 9 meses. Funcionários-chave haviam saído. O relacionamento com os fornecedores havia se deteriorado. A fidelidade dos clientes havia se deteriorado. Estou disposto a intervir como consultor, disse-lhes. Mas minha ajuda vem com condições inegociáveis. Expus meus termos, a participação majoritária devolvida a mim por meio de uma recompra estruturada, um conselho de administração com membros independentes, Stephanie para permanecer envolvida, mas em uma função mais adequada às suas habilidades, e meu pai para não ter qualquer envolvimento operacional. Você quer retomar a empresa, disse meu pai, com a raiva transparecendo brevemente em seu rosto. Não, corrigi. Estou me oferecendo para salvar o que sobrou dela. Há uma diferença significativa. Stephanie analisou as projeções financeiras que eu havia preparado, mostrando a trajetória da empresa com e sem intervenção. Não temos muita escolha, temos? Perguntou ela em voz baixa. Sempre há escolhas, respondi. Esta beneficia a todos, incluindo os funcionários que permanecem e os clientes que confiaram na marca. Após horas de discussão, eles concordaram com os meus termos. O processo legal levaria semanas para ser concluído, mas o caminho a seguir estava claro. Eu daria um passo à frente para reconstruir o que eles quase haviam destruído, mas nos meus termos, com limites e proteções claros. Enquanto se preparavam para sair, meu pai parou na porta. Eu subestimei você, disse ele, não exatamente um pedido de desculpas, mas o mais próximo que conseguiu. Eu não entendia o que você tinha construído até começarmos a perdê-lo. Assenti, aceitando esse reconhecimento limitado. As coisas mais valiosas muitas vezes não são reconhecidas até que se vão. Nos meses seguintes, dividi meu tempo entre meu novo empreendimento, que continuou a prosperar, e a reabilitação da minha primeira empresa. Foi um trabalho desafiador, mas gratificante, restaurando relacionamentos com fornecedores, reconstruindo a cultura da equipe e restabelecendo a qualidade e os valores que tornaram a marca um sucesso. Stephanie encontrou um cargo que se adequava melhor às suas habilidades em extensão comunitária e relacionamento com clientes, onde suas habilidades interpessoais poderiam se destacar sem o peso das decisões operacionais que ela não estava preparada para tomar. Para seu crédito, ela encarou essa transição com humildade e um desejo genuíno de aprender. Meu pai manteve distância das operações comerciais, conforme combinado, embora eu ocasionalmente o visse analisando os relatórios financeiros em melhora com uma mistura complexa de emoções no rosto, orgulho, arrependimento e talvez um respeito crescente que já era esperado há muito tempo. A experiência me ensinou lições que eu jamais teria aprendido de outra forma. Descobri que meu valor não era definido pelo reconhecimento dos outros, que o sucesso poderia ser reconstruído das cinzas da traição e que estabelecer limites com a família não era apenas permitido, mas às vezes essencial. Mais importante ainda, aprendi que abandonar algo que você construiu nem sempre é uma derrota. Às vezes, é o primeiro passo para construir algo ainda melhor, tanto nos negócios quanto na vida. Hoje, ambas as empresas prosperam sob minha liderança, cada uma atendendo a mercados diferentes, mas alinhadas em valores e visão. Não busco mais a aprovação ou validação do meu pai, tendo encontrado algo mais valioso, a autoconfiança e a segurança que advém de sobreviver ao que você um dia pensou que o destruiria. Para quem está assistindo e já enfrentou a traição daqueles que mais deveriam tê-lo apoiado, lembre-se disto: seu valor não é diminuído pela incapacidade dos outros de reconhecê-lo. Às vezes, o maior poder está em simplesmente ir embora e reconstruir nos seus próprios termos. Se a minha história ressoou com você, adoraria saber suas experiências nos comentários.
Você já teve que abandonar algo que construiu ou valorizou? Como encontrou forças para recomeçar? Compartilhe suas ideias. Clique em curtir se esta história significou algo para você. Inscreva-se para mais histórias sobre resiliência e reinvenção e compartilhe com alguém que precise saber que, às vezes, desistir é o começo, não o fim, da sua história de sucesso. Obrigado por ouvir, e lembre-se, seu valor não é determinado por aqueles que não conseguem vê-lo.